Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou 21 de janeiro, o mês está passando rápido. Aliás, ontem, galera, começaram as vendas para a Supercopa do Brasil, tá? Quem é a camisa 7 e, por acaso, é de Belém, é do norte do país, ou vai se deslocar até o estádio do Mangueirão para esse jogo do dia 2, né? Vendas já rolando, né? Sempre seguindo ali, glorioso, alvinegro, preto e branco, beleza? Preocupante, né? Que o Botafogo segue sem treinador, enquanto o nosso rival, o Flamengo, realiza uma pré-temporada lá nos Estados Unidos com o Felipe Luiz. Tem o Felipe Luiz aí desde a reta final de 2024. O Botafogo tem treinado no Lonier, né, os jogadores principais que apresentaram agora semana passada, né, alguns pequeno atraso, né, mas tudo acordado com a diretoria. Mas o Botafogo segue sem um técnico, né? Então são treinamentos basicamente físicos, né? Até porque essa época do ano também pede isso, né? Em termos de recondicionamento físico, né? Pede em termos, né? Porque o calor que está fazendo no Rio de Janeiro, olha, eu estou gravando aqui em torno de 8 da manhã esse vídeo e estou com o ar-condicionado ligado. Absurdo, loucura total o calor, mas enfim, Botafogo então nitidamente não está preocupado em ter um treinador já no dia 2, né? Não é que não esteja preocupado, vamos, né, refazer aí a frase. O Botafogo preocupa-se muito mais com o decorrer da temporada, o que eu concordo, né? Temporada que vai ter Copa do Brasil, né? Um título inédito para a gente, disputar Brasileiro novamente, Libertadores novamente, né? Depois da Supercopa, em seguida em fevereiro, a gente já tem a disputa também da Recopa, né? Que é um título internacional. Então uma temporada, sem falar no Super Mundial no meio do ano, né? Então o Botafogo, papai John Textor, já tem falado isso aqui, mas é importante a gente repetir, porque a gente tem uma audiência aí rotativa, né? O Textor não está preocupado com o jogo do dia 2. É claro que a gente quer vencer, né? Não só nós torcedores, como o Botafogo quer ganhar esse título, tem premiação da CBF, é diante do nosso principal rival, que é o Flamengo, né? Mas, pelo andar da carruagem, pode ser que a gente tenha o Carlos Leiria, né? Um técnico interino à frente do time, já que até agora não temos essa definição, né? Questão dos jogadores, o Botafogo está trabalhando muito nos bastidores. Já falei disso aqui há 2 semanas atrás, quando estava todo mundo revoltado que só jogadores saíam do Botafogo e ninguém chegava. A gente percebe que o Botafogo tem sido bem cuidadoso, né? Ainda não anunciou ninguém oficialmente, mas já trouxemos aqui para vocês que há sim jogadores já fechados para o Botafogo em 2025, tá? Vou falar mais disso já já. Falar aqui uma notícia bacana: Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, tá? Divulgou ontem o ranking, né? Tradicional ranking das 20 principais equipes, melhores equipes de 2024, e o Botafogo está em 5º lugar, não? Honroso top 5 nessa lista, né? Em meio a outros gigantes como o próprio Glorioso, né? Então, dos clubes brasileiros, além de Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro também integram aí o top 20. Vou passar aqui para vocês as principais colocações. Naturalmente, em primeiro, o Real Madrid, em segundo, o Bayer Leverkusen, terceiro, o Atalanta da Itália, quarto, o Liverpool, e em 5º lugar, o Botafogo. Que orgulho, né, falar isso. Em 5º lugar, o Botafogo, onde merece e sempre mereceu estar, né, diante do nosso grande 2024. Em 6º lugar, o Manchester City. 7º lugar, o Barcelona. 8º, o Flamengo. Em 9º, o Atlético de Madrid. E em 10º, o Borussia Dortmund, né? E como eu falei, o Atlético está em 13º. E aí tem outros gigantes aí, Milan, Chelsea, enfim, grandes equipes mundiais aí integrando essa lista de 20 maiores clubes de 2024. Muito orgulhoso aí dessa nota. Galera,
falei ontem, né, do falecimento do jornalista, radialista, locutor, lenda Léo Batista, né? Ele foi velado lá no ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano, e duas presenças ali marcaram, né, o velório, né, entre várias pessoas do meio, né, jornalístico. O Alex Escobar, que foi aí que é o atual apresentador do Globo Esporte, né? O Léo Batista, entre muitos trabalhos, ficou marcado, né, pelo Globo Esporte. Acho que a infância, a juventude e vida adulta da gente passa pelo Globo Esporte. Então o Alex Escobar comentou que, enfim, o Léo Batista, no último mês, né, principalmente, começou a perceber que a saúde dele estava muito debilitada e que ele já estava ali, né, enfim, vivendo os últimos momentos da sua vida, né, e que eles tiveram essa conversa, né. A gente sabe que o Escobar é um cara super pra cima, super bem-humorado, mas ele falou, poxa, tivemos que ter essa conversa, que é uma conversa mais dura, mas ao mesmo tempo foi feita de uma forma ali bem carinhosa, né, enfim, ele dizendo, pois né, era evidente que o Léo Batista já estava até com dificuldades de locomoção, né, até a Globo, para gravar as participações dele no GE, né, que ele seguiu fazendo até o fim da vida, né, aos 92 anos. Então teve esse tipo de conversa, assim, de tipo, poxa, o Léo Batista, né, sei que estou partindo, e o Escobar abraçando, acarinhando ele nesse momento aí delicado, né, essa reta final que foi o ano de 24. Que bom que deu tempo, né, do Léo Batista, inclusive, gravar uma locução sobre o nosso título da Glória Eterna, né? Um desfecho fantástico e muito merecido para uma carreira que começou lá atrás no rádio, né? Léo Batista, para vocês terem uma ideia, ele foi o locutor da notícia do suicídio de Getúlio Vargas, né? Então, para a gente ter noção não só da importância dele, né, na história, não só do esporte, mas do radialismo e da locução brasileira. E quem teve também presente enfim, se comoveu naturalmente muito, foi a jornalista Milena Ceribelli, que apresentou junto com o Léo Batista o Globo Esporte de 1991 até 2009, né, um período enorme. A Milena Ceribelli, que depois saiu da Globo, enfim, e ela comentou, né, que o Léo Batista era sempre um meninão, né, um meninão de 92 anos, e que na morte do Zagallo, há pouco mais de um ano atrás, o Léo Batista tinha feito o seguinte comentário, né, em relação ao Zagallo: só morre quem não é lembrado. Então ela completou a frase e disse, obviamente, então, Léo Batista não morreu, né, porque sempre será lembrado, sempre estará vivo aí na nossa mente, né, na nossa lembrança, recordação, nostalgia de grandes momentos, especialmente do esporte, né? Léo Batista que era a voz também dos gols do Fantástico, né? Isso aí, enfim, era muito legal, né? Eu lembro a gente lembra de vários bordões, né? Um do Fantástico, dos gols do Fantástico que ele falava, era quando tinha alguma goleada, né? Ele falava, não perca as contas. Bacana, bacana, muito, muito, muito legal a gente recordar, e claro, com tristeza, mas também com alegria por tudo que o Léo Batista representou. Gente, o Zenit queimou a largada. Como a galera diz aí atualmente, o Zenit publicou uma arte, né? Fez uma arte ali do nosso Pantera, agora ex-botafoguense Luiz Henrique, com a camisa do Zenit, e também atrelado ali também as negociações do Arthur e do Wendel, né? Apesar da gente ter até comentado aqui no canal que foram negociações em paralelo, é inevitável a gente falar que acabaram se juntando em algum momento, já que o Botafogo tem que pagar pelos jogadores que vão chegar e o Zenit tem que pagar pelo Luiz Henrique, né? Um saldo até positivo para o Botafogo por conta dos 35 milhões de euros, né, a receber pelo Luiz Henrique. Falei aqui ontem, né, com possibilidade de chegar a 40 milhões através de bônus e metas, né? Então o Zenit publicou isso, aí o Botafogo correu, né? A equipe de arte ali do Botafogo correu para fazer também uma publicação de muito obrigado ao Rei da América, né? Ao grande Pantera Negra. Então o Botafogo escreveu o seguinte:
imortalizado na nossa história, o Luiz Henrique. É verdade, né? Sem dúvida alguma, o grande nome do Botafogo na final da Libertadores, né? Com um gol ali que abriu o caminho para a vitória e depois um pênalti sofrido 5 minutos depois praticamente. Então realmente o Luiz Henrique foi fundamental, né? Não só nesse jogo, mas acaba sendo, né, o jogo mais representativo por ter sido o jogo mais importante da nossa gloriosa história, né? Por sua vez, o Luiz Henrique fez também uma postagem de despedida, onde escreveu: tive o ano mais feliz da minha vida. Então, né, coraçãozinho para o Luiz Henrique, boa sorte para ele lá no Zenit. Claro que para algumas pessoas, talvez a ida dele para o futebol russo nesse momento não seja a melhor escolha de carreira, né? Ele que poderia estar indo de repente ou para a Fiorentina na Itália ou até para a Premier League, né? Acho que o futebol do Luiz Henrique, tenho certeza, né, que o futebol do Luiz Henrique poderia se encaixar em qualquer uma dessas ligas, né, europeias gigantes, né? Especialmente a Premier League, mas acabou indo para o Zenit, já que a proposta financeira era melhor. O Textor cumpriu a palavra dele, né, do Luiz Henrique poder voltar à Europa, e aí, por sua vez, o LH também seguiu, né, o pedido do Textor. Falou: olha, a proposta é maravilhosa, né, você jogar na Rússia e para o Zenit. Eu acredito até que o Luiz Henrique, indo bem lá na Rússia, acredito que ele conseguirá ir bem, ele daqui a pouco está na Premier League, né? Imagino isso. Enfim, situação ainda dos jogadores que eu citei: Arthur, tudo certo, mesma situação de ontem. O Wendel, o Botafogo tenta antecipar a vinda dele. Por hora, né, o acordo com o Zenit é que ele venha antes do Super Mundial, mas o Botafogo vai tentar que ele venha o mais breve possível, tá? Quem ainda não deu as caras no Botafogo é o zagueiro Jair, né? Uma negociação que foi longa, que foi até certo ponto desgastante, né? Por isso até que o Botafogo também ainda não se despediu oficialmente do Tiquinho, porque ainda também não apresentou o Jair oficialmente, né? Uma coisa está atrelada à outra, mas tem uma explicação. O zagueiro, jovem zagueiro de 19 anos, vindo da Vila Belmiro, está com a seleção sub-20, né? Que vai disputar o Sul-Americano na Venezuela. O Brasil, aliás, já estreia agora dia 24 contra a Argentina, tá? E tem um detalhe: além de perder o jogo lá de Belém contra o Flamengo, se o Brasil chegar até a final, se não me engano, o Sul-Americano vai até o dia 16 de fevereiro, ou seja, o Jair teria que vir correndo para o Botafogo para estar disponível, né, para os jogos diante do Racing, aí já pela Recopa Sul-Americana, né? Então, não teremos o Jair aí tão cedo, né? Até porque desejamos aí boa sorte para a seleção sul-americana do Brasil, seleção sub-20 que vai disputar o Sul-Americano lá na Venezuela. Vocês entenderam, né? Falando em zagueiro também, o Davi Ricardo já está tudo certo com o Botafogo, então ele nos próximos dias é esperado no Rio de Janeiro para fazer exames médicos, aquela burocracia tradicional também, e é mais um zagueiro aí que chega. E até por isso o Botafogo segue negociando, né, ou pelo menos existe o interesse do Vitória da Bahia pelo zagueiro Lucas Alter, né? Lucas Alter que tem propostas também do exterior, mas no momento a maior possibilidade é que ele vá para o Vitória, né, se juntar ao Hugo, que já está lá, né? Então seguem aí as tratativas. O Botafogo, que tem, né, Barbosa e Bastos, a zaga titular, e como eu acabei de falar, trouxe recentemente o Jair e o Davi Ricardo, faltando só o anúncio oficial. Então Lucas Alter, que vem treinando normalmente no Lonier, não deve permanecer, para a alegria de muita gente aí, né? Não deve permanecer no Botafogo em 2025, tá? Quem estava no elenco do Botafogo, pouca gente sabe disso até, né? É o jovem goleiro Lucas Barreto, tá? De 22 anos, e chegou ali a ser relacionado em 4 ou 5 partidas no ano passado, acabou fazendo até parte, né, do elenco campeão brasileiro e da Libertadores. Então o jovem goleiro Lucas Barreto foi para o Atlético Goianiense e vai disputar a Série B do Brasileirão, né, até o final do ano, né, lá pelo Dragão. Já foi inclusive anunciado
por lá. Galera, vamos fechar esse vídeo, aliás, duas notícias principais. A da capa, da thumb, sobre o Bitelo, e também a questão do treinador, tá? Aí a gente fecha o vídeo. Sobre o treinador, eu falei aqui ontem, acho que em primeira mão, acredito, sobre o Vitor Bruno, né? Ex-técnico, agora ex-técnico do Futebol Clube do Porto, né? E existe só assim uma dúvida na informação se o Botafogo de fato procurou o staff do técnico ou se ele foi oferecido ao Botafogo. Isso aí vai ser muito comum de acontecer, porque todo mundo sabe, né, o protagonismo que o Botafogo reassumiu, né, em termos de Brasil, de América do Sul. Então é natural que empresários, especialmente técnicos portugueses, tenham esse interesse de colocar os seus treinadores, né, no Botafogo. Então tem só essa pequena divergência, mas a tendência é que realmente o Textor, independente de ter sido uma procura feita pelo Botafogo ou um oferecimento de empresário, converse com o Vitor Bruno. Os números do Vitor Bruno em pouco mais de 6 meses lá no Porto são até interessantes: 29 jogos com 18 vitórias, apenas 3 empates e 8 derrotas, tá? Técnico jovem, falei aqui ontem bastante, né? 42 anos e agora demitido lá no Porto. Outro nome que surgiu ontem, tá? Foi do Martin Anselmi, técnico argentino que trabalha no futebol mexicano, no tradicional Cruz Azul, tá? Então a mesma situação, o Botafogo teria feito uma consulta, segundo alguns, ou segundo outras fontes, teria sido oferecido ao Botafogo. Por enquanto, nada concreto. As entrevistas seguem essa semana, né, entre Textor e esses nomes aí que a gente tem citado, né? Tem o do Vasco Matos também, que no momento seria o favorito aí para assumir, mas por hora o Botafogo sem treinador, né? Eu sigo acreditando que o Botafogo consiga definir esse nome ainda esta semana, né? Seria bem interessante, de qualquer maneira, sabendo que dificilmente, né, vai ser um técnico aqui do Brasil, então vai ser um técnico que vai vir ainda para o Brasil e tal. Então, cada vez mais, como eu falei no início do vídeo, possibilidades da gente ter o Leiria no banco de reservas no dia 2, lá em Belém. Vamos falar então do Bitelo, né? Deixei aqui por último esse assunto. Entre o Botafogo e o Dinamo Moscou, tudo certo, tá? Para o Botafogo contar com o futebol do meia atacante Bitelo. Porém, o que deu agora, né, uma meia trava na negociação é a forma com que o Dinamo quer receber a grana, né? O próprio Marcelo Corrêa, falei aqui, deu já a negociação como fechada no último sábado, durante a transmissão do jogo entre Sampaio Corrêa e Botafogo, mas o Dinamo quer 50% do valor, ou seja, 9 milhões de euros cash, né? O que não é normal nesse tipo de negociação. A gente sabe que até por questões de fluxo de caixa, né, os pagamentos são mais parcelados, a entrada até costuma ser inferior a 30% do valor total, né? Porque o Botafogo até não pode gastar mais do que entra, né, de dinheiro. Então esse é o entrave do momento, tá? A ESPN chegou a comentar que há outros 2 clubes ainda em condições de contratar o Bitelo, né? Inclusive com essas cifras aí, em torno de 18 milhões de euros, e que um clube seria um clube do exterior e outro clube, outro time do Brasil que não o Botafogo, né? O Botafogo já respondeu que não topa essa forma de pagamento. Se o Dinamo quer realmente negociar com o Botafogo, vai ter que receber, esperar aí mais parceladamente, né? Como dizem, Casas Bahia, né? Aliás, só para a gente fechar o vídeo hoje, teve um lance engraçado, né? Como o Sport, eu falei aqui para vocês anteontem, o Sport está adquirindo o Carlos Alberto em 16 parcelas, né? As Casas Bahia, né? A loja publicou lá no X, ex-Twitter, né? Fez uma nota engraçada ali dizendo, então vai ser, né, padrão Casas Bahia, né? A própria Casas Bahia fez graça com a questão dos 16 pagamentos que o Sport vai fazer pelo passe do Carlos Alberto, né? Mas é isso, o Dinamo vai ter que, se quiser realmente, né, fechar a coisa com o Botafogo, diminuir essa pedida de 50%
de entrada. Beleza, galera? É isso por hoje, vai dar 20 minutos, né? Muito calor no Rio de Janeiro, né? E espero aí que as novidades também aqueçam durante o dia. Tamo junto. Não esquece de deixar o like, fazer o seu comentário, se inscrever no canal e apresente o canal para os seus amigos botafoguenses, grupos de WhatsApp, envia para eles lá que eu vou ficar muito grato à família Canal Botafogo Digital para a gente continuar crescendo. Tamo junto. É tempo de Botafogo, sempre para cima.